Olá, meus queridos seguidores, boa tarde. Começando mais um vídeo para vocês. Como houve alguns pedidos, eu fiz um pequeno spoiler no Instagram falando sobre Jezabel, espírito de Jezabel, e houveram alguns pedidos para falar mais sobre isso. Então, vou gravar um pouco mais sobre Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei de Sidom, que era um sacerdote de Astarote, ou Astarte. E esse rei, ele matou o próprio irmão para assumir o trono. Então, por aí você já vê, já começa a perceber, de onde veio e qual era a linhagem de Jezabel, dessa mulher. E Acabe foi o primeiro rei do norte, em Israel, a entrar nesse tipo de aliança, porque, para quem conhece a palavra de Deus, sabe que Deus havia determinado que o povo judeu casasse com mulheres e se unissem com mulheres da mesma linhagem, do mesmo povo, do mesmo Deus, E Acabe, sendo o rei de Israel, ele fez essa aliança aí. Casou-se com Jezabel, essa mulher terrível. O casamento de Jezabel e Acabe vai mostrar e vai deixar bem claro o declínio espiritual de Israel naquele tempo, naquela época, Jezabel era maligna, tanto que ela tentou eliminar todos os profetas. Ela tinha ódio aos profetas, Principalmente porque o profeta, ele tem a voz da verdade, e ele trazia para os reis de Israel a palavra de Deus, o que era para ser seguido, o que Deus intentava e queria para a nação. Então, Jezabel, com todas as características que ela tem, ela tinha ódio aos profetas. E ela também era uma dessas sacerdotisas dos cultos pagãos, com orgias sexuais no templo. Ela teve a capacidade no reinado de Acabe, foi construída em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, um templo para esse tipo de adoração, com orgias e com as sacerdotisas de Astarote, de Baal, Então, Jezabel era também profetisa, porque é um tipo que psiquicamente ele é dominado pelo inimigo, por Satanás, mas ela usa também dons e habilidades de oratória, habilidades de condução do povo para enganar, certo? O espírito de Jezabel, que foi denunciado, pelo próprio Elias, Elias falava com Acabe, e depois quando Jesus falando às igrejas, lá em Apocalipse ele fala, tenho porém contra ti, Apocalipse 2, que tolera Jezabel, mulher profetisa, aí já está falando de uma influência desse espírito, esse tipo de atuação de Jezabel, Então, quais são as características do espírito de Jezabel, ou você, quando notar alguém, ele não está só dentro das igrejas. Lá, Apocalipse estava falando para o anjo da igreja, tenho porém contra ti que tolera Jezabel, porque a atuação dela estava sendo dentro da igreja, mas como eu já falei em outro vídeo, Jezabel, ela atua, ela gosta de atuar e ela procura atuar em áreas de poder, seja na política, seja nas instituições, seja na família e seja também na igreja, aonde há liderança, aonde há poder, o espírito de Jezabel procura atuar, E ela não se sujeita a nenhum tipo de autoridade. Ela não sabe o que é isso. Ela faz as suas próprias regras, E aí você olhando assim a nível macro, você vai ver como é que esse espírito está atuando hoje. Meu corpo, minhas regras, minha vida, minha vontade, por aí vai. Isso é a atuação do espírito de Jezabel. Ética de cada um, sabe? Sabe essa coisa que está muito em ebulição nas sociedades atuais? Então, é desse espírito, é dessa influência que está no mundo todo e permeando as instituições. Então, ela não sujeita a nenhum tipo de autoridade, ela comanda e ela faz
tudo para alcançar seus objetivos escusos e sua vontade. É assim que Jezabel atua, o espírito dela, né? Ela gosta de atuar onde tem poder, mas para tomá-lo, tá? Jezabel não se sujeita à autoridade, o espírito de Jezabel. Então aí nós temos que estar atentos, né? Por exemplo, se ela usa de dons, é muito comum, e eu já vi em alguns lugares, em algumas igrejas, por exemplo, mulheres e até homens também. O espírito de Jezabel não atua só na vida de mulheres, é na vida de qualquer um que dê esse espaço para ele, né? Então você vê mulheres com dons, mulheres com uma certa autoridade, e elas chegam numa igreja e quer dominar, quer que o pastor faça aquilo que elas querem. Entendeu? Isso usando dons, usando profecia, usando revelação. A revelação que vem de Deus, basta você passar ela para o seu líder, que ele vai, se ele tiver discernimento, ele vai acatar. Você não precisa tentar dominar nem impor medo, não é? Porque isso é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele tenta fazer isso, ele usa o dom que tem, apesar de ser um dom que não é usado pelo Espírito de Deus, tá? Porque aí já entrou um outro espírito aí. Por isso nós precisamos de discernimento. E foi isso que o apóstolo João viu na visão e que Jesus falava com ele lá na igreja de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, né? Apocalipse 2:20. Tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, a fazer o quê? A ensinar, porque ela ensina, e a seduzir os meus servos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então Jezabel, ela vai entrar, por exemplo, com Acabe lá em Israel, ela misturou, ela trouxe o culto fenício, aquele culto daquelas atuações malignas e promíscuas, para misturar com o culto de Israel. Essa é a intenção de Jezabel, do espírito de Jezabel. Na verdade, está tudo dentro do mesmo espírito da antiga serpente, né? Que é pegar aquilo que Deus disse, pegar a verdade absoluta de Deus, que faria com que o homem vivesse de acordo com a vontade de Deus, e introduzir algo falso ali dentro, para que o próprio homem achasse que estivesse fazendo o que era correto, mas na verdade ele estava fazendo algo bem terrível, né? Então a Jezabel ela precisa também de um Acabe, porque só tolera Jezabel se tiver um comportamento como o de Acabe, né? Ele se deixava manipular, mas ele também usava ela para manipular, né? Então você vê naquele episódio lá em Reis, quando ela quer a vinha de Nabote, né? Ela faz tudo para que o marido compre a vinha, fique com a vinha, tome a vinha, e depois ela, para apedrejar Nabote, ela usa até os recursos e as próprias leis da religião judaica para fazer isso. Então olha a sedução e a manipulação. Quem tem o Espírito de Deus, ele tem uma autoridade totalmente diferente. Com mansidão, com a verdade, a gente lança a palavra e o próprio Espírito se encarrega de convencer alguém. A gente não precisa manipular ninguém. A gente não precisa manipular as pessoas para dizimar na igreja, não. A gente não precisa manipular as pessoas para fazer aquilo que a gente quer ou do jeito que a gente quer, não. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. A liberdade para não pecar e liberdade para entender o plano, o propósito, a palavra e a vontade de Deus. É totalmente diferente. O espírito de Jezabel, ele é manipulador e na maioria das vezes dentro de uma igreja é usando a própria palavra. Porque como a palavra tem poder, ele não vai chegar assim com a cara limpa, entendeu? Para dizer faça isso ou faça aquilo. Eu já vi uma vez, há muitos anos atrás, um pregador usando toda uma expertise na palavra, com textos chaves e pontuais, para tirar o maior número de ofertas de uma igreja. Eu vi isso.
E ele fez isso em muitos lugares no Brasil, tá? Hoje não sei nem onde está, graças a Deus, porque o fracasso dele estava escrito já, né? Você não precisa disso. O dízimo, a oferta é um ensino. Você ensina na escola bíblica, no discipulado, no seu grupo, pequeno grupo, entendeu? E a pessoa aprende, o Espírito Santo convence. Mas Jezabel, ela usa da manipulação, ela usa da sedução. E para isso precisa de alguém tolerante, né? Como ela tem essa força psicológica promovida pelos demônios, né? Força maligna, que lhe confere autoridade, né? Por isso que nós temos que ter muito cuidado com os dons espirituais. E a Bíblia vai dizer também que pelos frutos os conhecereis. Como é que você conhece uma pessoa? Ah, mas Deus usa essa pessoa, mas como é que é a vida dela? O dom é sem arrependimento. E muitas vezes a pessoa já se afastou e muito do Espírito de Deus, está sendo usado por um outro espírito e quem está perto não está percebendo. Ou o líder não está percebendo, entende? Então temos que ter cuidado com isso. E aí o texto lá de Apocalipse vai dizer, olha, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas Jezabel não se arrepende. E aí o juízo de Deus virá. Deus diz, eu vou colocá-la na cama e com ela os seus filhos. A cama, que é o lugar de prazer para as coisas erradas que ela fazia, será um lugar de juízo de Deus com doença. E os filhos são aqueles que seguem, porque Jezabel ensina, ela faz discípulo. O espírito de Jezabel faz isso, tá? Ele carrega pessoas consigo, ele leva pessoas atrás de si. Então, o juízo de Deus e a sentença de Deus, lá em Apocalipse 2:20, né? Porei na cama aqueles que com ela adulteram. Adultério não só no caso lá da Jezabel do Velho Testamento, de Acabe, de Israel, adultério mesmo, né, físico, mas principalmente também o adultério espiritual, que é levar o povo aos sacrifícios da idolatria, né, a se misturar com os deuses das nações que Deus já havia ordenado que não se misturasse. Então esse é o espírito de Jezabel. Então, recapitulando as características, sedução, ela muda valores, ela troca o certo pelo errado, que é a mesma proposta da antiga serpente. Ela muda os valores de Deus. E isso você está vendo muito hoje, atualmente você está vendo muito isso. Pessoas que eram de Deus, pessoas que tinham conhecimento de Deus, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas da música que hoje estão totalmente com a mente tomada, com a mente modificada, falando coisas tão absurdas que quando você olha e vê a pessoa falando, você fala assim, acho que essa pessoa nunca leu a Bíblia. Não é possível que ele está dizendo isso. Mas é assim que o espírito de Jezabel faz. Ele dá sucesso, né? Primeiro foi Deus que deu o sucesso, foi Deus que deu a posição, foi Deus que fez a pessoa ascender espiritualmente. Mas aí a pessoa chega num determinado nível, acha que não precisa mais de Deus. E aí começa a fazer do jeito dele, né? E aí entra esse espírito de sedução, idolatria, se tornam seus próprios ídolos. Uma pessoa que foi usada por Deus, uma pessoa que recebeu dons de Deus, seja na música, seja na palavra, seja no ensino, né? E que depois ela parte para esse lado, ela se tornou um apóstata. E um apóstata é aquela pessoa que estava indo nesta direção e ele volta na direção totalmente contrária daquilo que ele cria, daquilo que ele falava, daquilo que ele pregava e daquilo que ele vivia. Então, é o que a Bíblia vai dizer que apostataram, dando ouvido a doutrinas de demônios, alguns se apostataram da fé. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que o estado desses é pior, entende? Do que antes dele ter conhecido a fé. Por quê? Porque ele teve experiência, ele conheceu a palavra, ele teve experiência com Deus, né? Então, nós temos que estar muito atento a isso, a idolatria. Idolatria não é só se postar diante de uma imagem. Ser um idólatra é tudo aquilo que toma o lugar, a glória e a honra de Deus na nossa vida. Então, cuidado com você que tem dom, tá? Cuidado com você que tem dom. O dom, ele não é para nada para você. O dom é para ser usado na igreja, é para ser usado no corpo de Cristo, é para o crescimento do corpo de Cristo, é para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que Deus me dá para outros, dá para qualquer um dons, em qualquer área.
O dom, eu nunca terei, nunca posso ter vantagem com o dom. O espírito de Jezabel faz isso, tá? Se eu tenho um dom, eu tenho que ser totalmente submissa ao meu Senhor, tenho que ser totalmente obediente. Nunca posso deixar de ter aquele frio na barriga quando eu subo num púlpito para falar, porque eu sei que eu dependo do Espírito Santo e da graça de Deus. É isso que faz com que eu mantenha sempre na dependência do Senhor. Então, idolatria, sedução, manipulação, perseguição e denúncia aos profetas, a voz profética, tá? Jezabel perseguiu, mandou matar e não matou mais porque outros levantaram em Israel e esconderam profetas de Deus da perseguição dela. Elias mesmo, quando ele faz aquele confronto, né? Ela fala, manda dizer para ele, amanhã eu vou fazer com você igualzinho você fez com os profetas de Baal, né? E Elias corre, sai dali, fica triste, mas aí Deus fala com ele, porque Jezabel é esse espírito terrível, ela não suporta a verdade. Espírito de Jezabel usa sempre de manipulação, de enrolação, de misturar com a palavra de Deus coisas que são humanas. A palavra de Deus, ela é autossuficiente. A palavra de Deus, ela por si só, ela basta. Você dá um exemplo, você lê um bom livro para ajudar, tudo isso faz parte numa pregação, mas a palavra de Deus, ela se basta. Isso é maravilhoso, sabe? Quando nós pegamos a Bíblia. Então, esse espírito manipulador, espírito sedutor, espírito de engano, espírito de idolatria, está tudo dentro aí desse espírito de Jezabel. E quando é que nós vemos esse espírito atuando? Pastores e líderes frouxos que não se pronunciam contra o divórcio, os adultérios, a teologia errada, não falam mais de arrependimento, de confissão de pecado e de santificação. Aquela teologia que fica ali, ó, massageando o ego das pessoas, dizendo que você é o suprassumo, você é maravilhoso. Em Deus nós somos, mas do ponto de vista humano, nós somos pó e cinza. É assim que a Bíblia nos classifica. Aí quando eu entendo isso e dependo da graça de Deus, o Senhor me eleva. Então ele me coloca num lugar que eu não preciso me achar ninguém. Eu sei que eu só estou ali pela bondade, pela graça e pela misericórdia dele. Por nada mais do que isso. Então, essa frouxidão na teologia, nos cultos, sabe? De não pregar mais a santificação, o arrependimento de pecado, a confissão de pecado, faz parte do espírito de Jezabel. Aí fica um monte de crente achando que é crente e está longe de ser crente como Deus queria que nós fôssemos. Então deixo para você essa palavra. Algumas pessoas pediram, tá? Compartilhe com alguém esse vídeo, mande para alguém, porque eu estou aqui com toda a minha insignificância no meio de milhões de vozes, mas eu estou aqui com um único compromisso, de falar a verdade da palavra de Deus. E o Espírito Santo não me deixa enganar. E quando eu vejo uma palavra mesclada com mentira ou com engano, o Espírito Santo me dá o discernimento. Tem pessoas que são famosas hoje. Eu não suporto ouvir 5 minutos a pregação, porque ali tem embutido o engano. E que Deus possa te dar esse discernimento. Peça ao Senhor discernimento para desmascarar o espírito de Jezabel, seja na sua família, na sua igreja, na sua nação, na nossa nação. Deus te abençoe.